Fala comigo, meus queridos e meus amados, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sei que tem andado meio sumido, mas estou de volta e estou trazendo novidades. Espero que você venha gostar dos próximos vídeos que estão por vir. E vamos começar falando sobre o tabernáculo. Estarei fazendo um vídeo de duas partes. Na primeira parte, estarei falando um pouco mais sobre as cortinas do tabernáculo. Se você é assim como eu, gosta de aprender, fique comigo até o final deste vídeo e vamos junto em busca pelo conhecimento. Mas antes, eu quero te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as notificações dos próximos vídeos que estão por vir. O tabernáculo era uma tenda portátil com uma armação de madeira para dar sustentabilidade, que nos dias de peregrinação no deserto, ele era montado de tempo em tempo. O santuário interno consistia em 3 partes. E o átrio externo ele era cercado por cortinas apoiadas em colunas que tinham sua dimensão, vamos colocar no dia de hoje, 50 por 25 metros e uma tenda de 15 por 5 metros. Como já falei, o santuário consistia em 3 partes. A primeira parte é o átrio, onde todo o povo tinha acesso. A segunda parte é o lugar santo, aonde os sacerdotes levavam a oferta pelo pecado do povo. E o lugar santo dos santos era onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, onde levava toda a oferta do povo a Deus para que fosse perdoado seus pecados. Em cada uma dessas repartições havia uma porta de acesso. A primeira porta era o único acesso ao tabernáculo. Era conhecida como o caminho. A porta era até grande, apontando para a extensão do chamado para a salvação, que é para toda a humanidade. Mas o caminho era estreito, ou seja, o canto da porta, outra expressão bem conhecida por nós. A segunda porta, onde o sacerdote contava a Deus a verdade com respeito ao pecador, ou seja, o ofertante. Por isso era conhecido como a porta da verdade. Já a terceira porta, onde estava a Arca da Aliança, era onde a glória e a vida de Deus se manifestavam. Por isso, esta porta era conhecida como a porta da vida. Por isso que todos entenderam quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". A cortina do tabernáculo é um dos itens mais recheados de simbolismos, ou o tabernáculo propriamente dito. E veremos a seguir algumas características e simbolismo desta cortina. Como era a cortina do tabernáculo? Ela tinha cerca de 15 por 5 metros, conforme descrito ali em Êxodo capítulo 26. Ela tinha 10 cortinas, 5 de cada lado, e uma cortina maior de couro, texugo, tampando toda a tenda. Então, existiam 4 camadas que cobriam a tenda. Essas 4 camadas estudaremos a seguir e ressalto que a última camada era a mais feia comparada às outras. E o que representava as cortinas do tabernáculo? Bom, para entendermos isso, precisamos entender o contexto da época. Os reis, eles faziam cortinas coloridas para pôr em seus palácios. Geralmente eram 4 cores. As cores dos palácios dos egípcios e dos sumérios eram exatamente 4 cores que significavam pureza e realeza. Agora pensa comigo, quando as pessoas olhavam, elas viam essas cortinas, elas sabiam que ali ia habitar alguém importante, uma pessoa nobre, ou seja, um rei. Agora pega o contexto da época e veja que Deus, ele ordena para que façam exatamente com essas 4 cores. Agora veja, quando as pessoas olhassem para aquelas cores, elas iam imaginar o quê? Que ali ia estar alguém nobre, um rei, alguém poderoso. E é exatamente isso o que significa as cortinas do tabernáculo. E as cobertas e as cortinas do tabernáculo. A coberta exterior era feita de peles de animais marinhos
O desenho não expressava beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto. Era rústico. A estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentá-la. Ora, imagine uma estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro e coberta de peles de animais diversos por fora. Assim era o tabernáculo. É inevitável não relacionar a estética do exterior do tabernáculo com a humanidade de nosso Salvador Jesus Cristo, que se fez carne entre nós. A profecia de Isaías acerca da humanidade de Jesus é vívida, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Já as cortinas internas, por baixo da coberta exterior, havia uma coberta de pele de carneiro tingido de vermelho. E por baixo das peles de carneiro, havia outra cortina feita de pele de cabra branca, sem ser tingida. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linhos brancos e finos com bordados das figuras de querubins. Suas cores eram púrpuras, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. E quais eram as cores e seus significados da cortina do tabernáculo? As cores utilizadas para a estrutura do tabernáculo tinham um significado muito especial, pois é por meio dela que o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. E havia uma ordem que eram mencionadas essas cores: azul, púrpura, carmesim e branco. Essas cores estavam na porta de entrada, que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Para nós, os discípulos de Cristo, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. É a obra completa da salvação. A primeira cor, azul celeste, é uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e sua divindade. Nosso Senhor era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas fez-se homem na terra. Depois da sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existisse. Por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor edifica e zela pela sua igreja, a noiva que um dia brevemente buscará. Segunda cor, a cor púrpura. A cor púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão nos fundos dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor é uma figura de realeza e divindade de Jesus, bem como a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenal. O nosso Deus jamais perdeu o controle da história. Terceira cor, a cor escarlate ou carmesim. O carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo. Por um lado, a cor projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo. Por outro, ela aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Nosso Senhor sofreu, foi ferido e derramou seu sangue remidor, como nos revela Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e no nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Quarta cor, branco, representava a santidade e pureza de Jesus. E o que representava as 4 camadas da cortina do tabernáculo? Vamos entender uma coisa antes de responder isso. Preste atenção, as camadas mais nobres, elas ficavam no interior. Ou seja, a primeira camada era melhor. Depois vinha a segunda, depois vinha a terceira e assim a quarta. Mas o que isso quer dizer?
quanto mais próximo de Deus, melhor você precisa ser. Quanto mais próximo de Deus, melhor o material, melhor e de qualidade ele tinha de ser. E assim devemos ser. Quanto mais próximo de Deus, melhores pessoas nos tornamos, pessoas com qualidade. Então, se você gostou deste vídeo, já quero te fazer um pedido especial. Quero que você deixe o seu like de gostei, deixe uma sugestão aí embaixo. E se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as notificações dos próximos vídeos que estão por vir. E desde já quero te agradecer a você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!